Isso, boa noite tem que melhorar, hein? Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Que a santa paz de Jesus seja com vocês, amém? Vocês estão bem? Sim. Acho que é só André e a esposa. Vocês estão bem? Sim. Muito bem. Como é que foi o dia hoje? E a semana de oração de vocês? Foi bênção? Vale a pena ouvir o pastor Zé Alves? Muito bem. Então, eu tenho várias pregações dele no meu canal. Então, se você não é inscrito no canal Voz Ativa, se inscreva, compartilhe. Se você é inscrito, deixe seu comentário, seu like, para que outras pessoas possam acessar. Já estamos já 405 vídeos, quase 800 pessoas inscritas. Estamos avançando para 1000 inscritos aí. E o canal tem como propósito apresentar Jesus como esperança. Hoje eu quero falar como Jesus tratava as pessoas. É interessante que eu antes falamos sobre o testemunho, e depois nós vamos conversar aí. Se ele topar, a gente vai colocar depois o testemunho dele no canal. Muito bem, como Jesus tratava as pessoas? Será que Jesus tratava as pessoas de uma forma bem áspera, ou como ele tratava? Se você puder deixar alto, pode deixar alto, tá bom? Jesus, ele extraiu o melhor das pessoas. Em Mateus 4, 23, Jesus ele ensinava, pregava e curava. Jesus ele estava ali se preocupando com as pessoas. E quando você olha para essa imagem, você vê ali o Jesus curando diversas pessoas. Mas por que Jesus fazia essas curas? Você acha que era apenas por fazer? Ou tinha um propósito? O que vocês acham, igreja? Tinha um propósito. O propósito era de transformar, salvar, perdoar, mudar a vida de pessoas. No livro de Lucas 4, 22, fala que as multidões se maravilhavam com as palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus. Jesus, quando falava, suas palavras eram irresistíveis, palavras graciosas, bondosas, amáveis, tocavam os corações das pessoas o qual ele entendia. Primeiro ele solucionava um problema e depois ele apresentava: filho, o meu reino não é essa terra, mas o reino dos céus. Portanto, quando você vai para a palavra de Deus, você percebe que Jesus aceitava todas as pessoas. Ele atendia todos. Ele não fazia separação. Pode passar, Nana? Quando você olha para a segunda imagem, o objetivo de Jesus era extrair o melhor de cada pessoa. Olhando para você, olhando para mim, Jesus ele tem uma forma de nos tratar muito bem. Então ele extrai o melhor de nós. Lucas registra que ele se preocupava em apresentar a graça salvadora, em apresentar o Jesus que veio para morrer e nos dar a vida eterna. Pode passando. E quando você vê a abordagem de Jesus para com as pessoas, ele mostrava a palavra irrepreensível, palavras irresistíveis, que as suas palavras tocavam no mais íntimo do coração. E quando você está cheio de Jesus, você não vai olhar para trás, você vai caminhar com Jesus. A despeito das coisas que acontecem, você vai responder positivamente para Jesus. Pode passando. E aí você percebe que Jesus, ele aceitava todos, pecadores, ladrões, prostitutas, moribundos, rejeitados, desprezados, leprosos, endemoniados, imundos, viúvas, órfãos, cegos, aleijados, pobres, ricos, perdidos, angustiados, bêbados e drogados. Tratava grupos minoritários com dignidade, mostrava compaixão. O resultado da sua missão foi que ninguém cuja vida ele tocou permaneceu do mesmo jeito. Ou seja, Jesus ele ganhava confiança, se misturava com as pessoas, procurava mostrar qual era o sentido da vida. Eu pergunto hoje para você essa noite: como Jesus tem tratado você? Como você tem tratado as pessoas? Pode ir passando. E aí você percebe que esse Jesus, ele não desprezava ninguém. Ele nunca foi egoísta. Ele era paciente, gentil, reconfortante. Ele não era vaidoso nem orgulhoso. Ele era forte, confiante. As pessoas sentiam o afeto, a genuína preocupação dele com elas. Ele era humilde, gentil, compassivo, bondoso. Ele era amoroso, bondoso, misericordioso. Ele é a graça salvadora. Ele era paciente, sabedoria, justiça, ajudador e benevolente. Jesus era tudo isso e muito mais. Pode ir passando. Agora vem a pergunta que João descreve. Como João descreve Jesus? Abra sua Bíblia em João no Evangelho, capítulo 14.
João 14, verso 6. João 14, verso 6. É um verso conhecido, onde eu e você podemos daqui a pouco completar uma frase muito conhecida. João 14, verso 6. Todos acharam? Sim. Amém? Amém. Cubra suas fontes, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, com a Tua palavra aberta, rogamos humildemente em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale a mente e o coração de cada um de nós. Nos ajude a compreender a Tua palavra nessa noite. Perdoa, restaura-nos, dê a Tua paz e a Tua bênção. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Muito bem. João capítulo 14, verso 6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, como João descreve Jesus? Primeiro, Jesus ele era profeta. Agora vem para João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Do verso 1 até o verso 71, não vou ler obviamente aqui agora com vocês, mas fica como para casa, para vocês lerem em casa, como atividade. Mas aqui na primeira parte fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos pães tinham? Vocês lembram? Quantos pães? Me ajudem aí, quantos pães? Quantos peixes? E transformou o que? Numa comida para mais de 10 mil pessoas. Jesus fez um milagre aqui, então ele foi muito mais além do que aquelas pessoas menores de Jesus. Como que vamos alimentar essa multidão de pessoas? São mais de 10 mil pessoas, entre crianças, homens e mulheres. Traga os peixes, traga os pães, e ele abençoou e multiplicou, que sobrou muito cesto. Quando você vai para a outra parte, do verso 16 até o verso 21, de João capítulo 6, Jesus andou o quê? Sobre o mar. Em algum momento, aqueles homens ficaram temerosos, que acharam o quê? Que era um fantasma. Olha o fantasma! E agora Jesus falou: não, sou eu mesmo. E eles então viram ali. Do versículo 22 até o verso 40, que é a próxima parte do capítulo 6, Jesus apresenta como o pão da vida. Aquele que comer dessa carne, beber desse sangue, entenderá que é viver por Jesus. E aqui em João capítulo 6, verso 29, me acompanha no verso 29 do capítulo 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus, João 6, 29, a ordem de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, crê em Jesus e entende que ele é o profeta de Deus. E ainda no verso 40 de João capítulo 6 diz: De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer tenha o quê? E o que vai acontecer? Vai ressuscitar no último dia. Então Jesus era o profeta de Deus, o enviado de Deus. Quem preparou o caminho para Jesus? João Batista, aquele que morreu decapitado. Ainda em João capítulo 6, olha o verso 47 e 48. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem o quê? E quem fala o verso 48? Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Então ele é o quê? Ele é o profeta. Ele andou sobre o mar. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele dará vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida em Cristo. Ele é o Filho de Deus do Pai. Ele é o Santo de Deus. Ele é o caminho que conduz para a salvação. E aí quando você vai, a gente volta para o texto, a gente leu João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Cristo é a vida. E aqui em João capítulo 6 ainda, verso 50 diz: Este é o pão que desce do céu, para que todo dele comeu, que não pereça. Ou seja, caminhar com Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus, vai ter vida plena, vida eterna. Então João descreve esse Jesus que é aquele que veio e está hoje no santuário celestial como nosso advogado e sacerdote. Aí você vê aqui dos versos 41 até o verso 59 que houve uma murmuração entre os judeus. Mas esse fala que é filho de Deus. Ele não é filho do próprio José carpinteiro, e agora é filho de Deus?
dos versos 60 até o verso 65, muitas pessoas se escandalizaram, porque Jesus fazia muitas coisas para ajudar as pessoas. Veja comigo no verso 62 e o verso 63 do capítulo 6 de João. Que será? Pois se vide o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. O verso 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Ou seja, o que Jesus pronunciava era a palavra de esperança, palavra de vida, palavra de salvação. E aí no versículo 66 até o final, do verso 71, o verso 76 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar? Aí respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, alguns retiraram, mas Pedro chegou a Jesus: se nós deixarmos o Senhor, para onde nós vamos? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Então compreende que Jesus tratava as pessoas com amor, tratava com dignidade, tratava com respeito, tratava com atenção, ajudava, auxiliava. Depois falava: filho, o meu reino não é aqui, é o reino dos céus. E aí no versículo 60, no verso 69 de João capítulo 6 diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, ou seja, o separado que veio a essa terra para morrer, para nos salvar. Pode passar. E aí você entende que ele é o que? O bom pastor. E nós somos a ovelha. Ele diz em João capítulo 10 que ele dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas ouvirão a voz do pastor. E em João 10, 14 a 16 diz que haverá um aprisco, ou seja, haverá uma igreja, haverá um rebanho, haverá um pastor e um só Senhor e um rebanho que estará se preparando para encontrar com Jesus. E hoje as suas ovelhas estão espalhadas pelos 4 cantos da terra e Deus está convidando elas para fazer parte desse movimento. Portanto, Ele é o bom pastor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém. Nunca faça aos outros o que você não gostaria que alguém fizesse por você. Foi por você que Cristo morreu. Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. E aqui em João capítulo 15, versículo 5, abra sua Bíblia, João 15, 5 aí, diz assim, pode passando a próxima imagem? Aí ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Pode passar. Nunca faça os outros que você não gostaria que fizesse por você. Pode passar. Foi por você que ele morreu na cruz, por mim, por você. Pode passar. E aí parou nessa imagem, João 15, verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, eu e você não pode fazer nada, mas com Jesus podemos ser mais do que vencedores. Pode passar. Agora eu pergunto para a igreja: quem das pessoas que no tempo de Jesus, quando ele nasceu, ele foi apresentado no templo, que contemplou ele ali como esperança de salvação? Foi 2 pessoas, vocês lembram? Simeão e Ana. As outras 2 pessoas que viram em Jesus o Salvador. Os demais estavam tudo próximos, mas não observaram isso, nem os reis magos. Mas ali estava Simeão e estava Ana, já idosa, com 84 anos de idade, como servo do Senhor. Ambos as partes viram o Filho de Deus como uma promessa de salvação, uma promessa que foi prometida há 600 anos atrás e se cumpriu naquele período. E agora, quando você vê essa imagem no livro de Apocalipse capítulo 19, Jesus é tratado como rei, sacerdote, exaltado, ministrado, apresentado como cordeiro, glorificado de Deus, reinando no trono, juiz de toda a terra. E ele voltará como rei dos reis, senhor dos senhores, derrotando, esmagando e acabará com o mal e a morte para sempre. Esse é o Jesus que nós conhecemos, é o Jesus do qual nós servimos. E aí muitas vezes nós tratamos as pessoas de forma à vontade, ou seja, não com dignidade, com amor, com devida atenção. Muitas vezes alguém chega para você e fala assim: fulano, eu estou precisando de
de um trabalho. E a pessoa diz assim, como eu já ouvi essa frase: bate nas costas, estou orando por você. E a pessoa simplesmente não age com as mãos como poderia agir. Ou seja, se você sabe de uma pessoa que precisa de trabalho, você pode indicar uma empresa, arrumar um ofício, ajudar aquela pessoa. Mas muitas vezes isso não acontece, porque falta amor de Deus em nosso coração, porque Ele nos amou primeiro. E assim, quando o amor de Deus é implantado em nós, nós vamos amar o próximo. Ele é apresentado o Cordeiro glorificado, que voltará com poder e glória para buscar cada um de nós. Pode passar. Como definir Jesus em poucas palavras? Bom, Jesus, Ele é a ideia da salvação. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é o enviado de Deus para salvar a humanidade e para dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. Aquele que está disposto a aceitá-lo como Senhor e Salvador. Jesus nasceu de uma forma simples. Pode passar. Ali no meio dos pobres, dos desvalidos, se fez pobre sendo rico. Estava entre os enxotados da sociedade. A sociedade é dividida em classes A, B e C. As classes mais altas punham os pesados fardos, ou seja, talvez ali impostos sobre as classes mais baixas, sobre os pastores, sobre os camponeses. Desde o seu nascimento ele mostrou a sua missão. Nasceu no meio dos animais, repousou em um coxo. E os primeiros a contemplar o seu nascimento dos pastores foi Ana e Simeão. Os magos depois reconheceram. E então Jesus estava ali. Pode passar. O que devo fazer então? Lembrar-se de Jesus o seguinte: Ele veio com a missão de salvar, de fazer milagres, de libertar, de curar, de transformar. Portanto, o milagre deve acontecer no interior da nossa alma. Como estou dizendo aqui, porque Jesus, ele se misturava com homens e mulheres, ele se procurava fazer a vontade do Pai, ele demonstrava o amor, ele teve compaixão. E aí ele mostrou em Marcos 12, 29 a 34: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Está em Marcos 12, verso 29 até o verso 34. Pode passar. E aí você entende de que para amar os outros tem que primeiro amar quem? Amar quem, igreja? Amar a Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma, ter um relacionamento com Ele. Quem diz essa frase aí? Quem diz essa frase, igreja? Vamos todos juntos? Quem diz ali? Conhecer Jesus é tudo. Se você conhece, você vive com Jesus, você vai viver Jesus para as pessoas. Não importa se ele é uma pessoa que bebe, fuma, faz coisas horrendas, mas você vai amá-lo, você vai respeitá-lo. Você vai amar o seu irmão na igreja, se ele tem recurso ou se ele não tem recurso, você vai amar o seu irmão. Não importa se a casa do irmão é uma cabana de madeira ou se é uma alvenaria de luxo, mas você vai ajudar e você vai amar o seu irmão. E Jesus fez isso. E quando a gente faz isso, a gente deixa ele feliz. Ele fez muitas coisas. Pode passar. Jesus fala: filho, não deixe que a fama, o dinheiro, o preconceito, não deixe que os prazeres da carne, nada, ou coisas materiais, vida moderna, morte, nada nos separa de Deus. Romanos 8, 37 até o 39 descreve isso. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pode passar. Jesus é o único que pode nos salvar. Ele é a graça salvadora. Ele é o único que pode mudar a nossa vida. Durante a semana que vocês ouviram aí, um dos sermões que o pastor pregou, a graça que dissolve a culpa. Não importa que Adão e Eva pecou, não importa que Noé ficou pelado, não importa que Abraão mentiu, não importa que Jacó mentiu, que Ló tentou enganar ali o próprio Jesus, mas todos
foram perdoados e mudados por Deus. Não importa o que Davi fez, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Não importa o Elias, homem fraco, homem depressivo, mas Deus mudou a vida dele. Não importa Jonas o Fujão, Deus mudou a vida dele. Não importa qual seja a pessoa, Deus transforma e liberta qualquer pessoa. Ele é o único que pode salvar a mim e você. Pode passando. E em breve Jesus voltará. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem receber um abraço de Jesus? Esse mundo está bom? Não. A dia que se passa é mais violência, mais corrupção, mais imoralidade, mais descontentamento, mais instabilidade, mais incertezas, um monte de ponto de interrogação no ar. Nós vamos para casa daqui a pouco, vai levantar cedo para fazer as coisas, trabalhar, tem que pagar, comprar, vender, cuidar dos negócios, cuidar da família. E quando Jesus voltar, filho, eu vou abraçar você, mas se você for fiel agora, quando você orar, ler a Bíblia, pregar o Evangelho, ir a Jesus, falar do meu amor pelas pessoas, é falar de Jesus, não é esperar que a pessoa venha a Jesus de uma forma perfeita. Pergunto, tem alguém perfeito aqui essa noite? Eu não sou perfeito, eu sou pecador e falho, mas nós estamos aqui buscando a quem? A Jesus. Ele é o único que pode mudar, lavar, redimir, perdoar e transformar cada um de nós. Pode passar na última imagem. E em breve nós estaremos no céu com Jesus. Ele voltará com poder e glória para buscar cada um de nós. Quando olhamos para a Bíblia, 1 Coríntios 2:9 diz que nem o olho viu, nem a mente imagina, nem o que a gente ouviu. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que esse verso fala da salvação. Muitas pessoas aplicam esse verso como se fosse, olha, a gente não viu, mas fala do Jesus Salvador que virá buscar a você. E aí, eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse 22, 17. O Senhor Deus tem um recado também para você essa noite. Nada pode separar de Deus. Apocalipse 22, 17. Esse é o convite da divindade para mim e para você. Para um dia nós estarmos no céu com Jesus, vivendo para sempre com Ele, porque Ele deve ser a nossa vida. Ele deve ser a razão do nosso viver. Ele deve ser o tudo em nossa vida. Não importa se a gente esteja com dinheiro ou sem dinheiro, com comida ou sem comida, mas Jesus deve ser o centro da nossa vida. E aqui no capítulo 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse ano de 2024, na igreja do Cidade Ademar, uma senhora por nome de Irmã Maria Conceição, já idosa de 72 anos de idade, ela conheceu o Evangelho já há muitos anos, mas por ter rodado diversas igrejas, ela queria aprofundar um pouco mais. Resolvi então chamar as irmãs da ASA para me acompanhar nesse estudo bíblico. E durante alguns meses, de fevereiro até junho aproximadamente, aquela senhora acompanhou aquela série de estudos. E quando chegou na metade dos estudos, ela falou o seguinte: ó, eu vou me batizar. E aí pedindo sua ficha, a irmã ficou feliz, e a irmã assessorou ela com a cesta básica e outras coisas mais. E aí, naquela semana, quando passou o Cidral, passou ali no mês de junho na igreja do Cidade Ademar, até convidei o Anderson para estar presente ali, foi uma semana de bênção. A igreja todas as noites cheia, um público de 170 pessoas, entre 150 a 170 pessoas por noite, as três igrejas ali reunidas: Cidade Ademar, Vila Joaniza e São Carlos. E aquela irmã foi batizada no primeiro sábado, juntamente com mais 3 pessoas. E ela falou assim: olha, depois que eu batizei, estou leve, tranquilo e em paz com Deus, porque agora eu encontrei Jesus. A vida continua, lutas continuam. João 16, 33, ele fala o quê? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou: filho, você vai ter dificuldade até o fim. Lutas vêm. Cada nós irmãos que trabalham nos seus comércios, nas suas empresas, tem as suas dificuldades com os seus clientes, dificuldade com coisas, tem que ficar cuidando da segurança, né? Não é isso? E assim por diante. Mas quem guarda a mim e você é quem?
É Jesus com os seus anjos ao nosso redor. Então aqui o Espírito agora diz, ou seja, a Divindade nos convida a gente ir até Jesus Cristo, Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está interessado em nossa salvação. Mas aí vem a pergunta que eu quero fazer para você: é o seguinte: e se nós vamos cantar agora do Hinário Antigo, a letra dele você já conhece. O Hinário Antigo seria no número 474, aliás, 478, onde fala que Jesus, tu és a minha vida. Uma letra da cantora Sonete bem antiga. Ele fala assim: Jesus, tu és a minha vida, Jesus, tu és o meu cantar, tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer, tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Você quer isso, que isso aconteça na sua vida? Quantos querem? Coloque-te de pé e vamos cantar essa música: Jesus, tu és a minha vida. No tempo dela, vamos orar a Deus, suplicando a Ele que nos ajude verdadeiramente a caminhar com Ele até o fim, para receber dele a coroa da vida, em nome de Jesus. Possa ser e sempre será tudo em nossa vida. Amém. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente em nosso meio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou a glória e o céu
para vir a essa terra. Embora sendo dono de tudo, mas se fez humilde e simples, para mostrar que, acima de tudo que existe na terra, o melhor é o reino dos céus. Abençoa você, nos ajude, para que cada um de nós aqui presente, desde o menor ao maior, possamos estar selados, prontos, preparados para receber de Ti a coroa da vida e o abraço e viver para sempre com Jesus, não apenas 1000 anos, mas eternamente. Senhor amado, te peço em nome de Jesus a Tua bênção sobre cada pedido que foi exposto, que ficou no coração, que o Senhor nos atenda, Senhor, em nome de Jesus, conforme o Teu querer, a Tua santa vontade. Continua abençoando essa igreja, a liderança, a todo o distrito, ao pastor Daniel e às demais igrejas desse distrito, Senhor, aos líderes, a cada um que envolve no trabalho do Senhor, que o Senhor os proteja, os guarde, abençoe a Fernanda também, que está desenvolvendo o trabalho aqui do Senhor também, protegendo aonde for a todos, dando o Espírito Santo em nossas vidas, derramando sobre nós esse poder dos céus, para que assim venhamos fazer aquilo que agrada a Ti. Perdoa, restaura, nos dê a Tua bênção, a Tua proteção, ao regressar para casa com os Teus anjos ao nosso redor e com o Teu Santo Espírito. Dê-nos uma noite feliz, um amanhecer com vida, com saúde, para a continuidade desse resto de semana, de atividade, de trabalho, e nos traga novamente aqui, no sábado pela manhã, 9 horas, para continuar adorando ao Senhor Espírito em verdade. Amém. Nos abençoe, nos guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Deus abençoe vocês, uma feliz noite.